Vamos lá. O Corinthians tem muita confiança que vai pagar o Santos Laguna do Transferban até o dia 3 de janeiro, tá? Então conta com recursos da LFU e da premiação da Copa do Brasil para pagar o Santos Laguna. Segue conversando pelo patrocinador Master. Lembra aquela história que a gente trouxe com exclusividade aqui da Responsa Gaming, que é a empresa que queria criar uma bet do Corinthians. O Corinthians não teve essa empresa aprovada no compliance e não teve as garantias apresentadas, mas ainda assim há muita pressão política para que o Corinthians assine com a Responsa Gaming. Ainda assim, a Esportes da Sorte e o clube estão reunidos nesse momento para discutir um aditivo contratual. Por fim, Pretzel, essa que envolve diretamente o Internacional. O Pedro Raul, emprestado pelo Corinthians ao Ceará, o clube foi informado pelo Ceará que ele não vai ficar lá. Então, o retorno, o Corinthians busca interessados em pagar 100% dos salários do Pedro Raul, em torno de 750 mil mensais. O Fagner, o Corinthians ainda espera uma sinalização em definitivo do falou Cruzeiro. muito, mas a diretoria do Inter nega de maneira peremptória que tem interesse no Pedro Raul. Ele que está dizendo que não volta mais para o Corinthians e estão associando que, como ele está dizendo isso, que ele vai ficar em Porto Alegre, porque ele nasceu em Porto Alegre. Ele se apresenta dia 3 de janeiro no exatamente. Corinthians. Aí ele anda dizendo para pessoas ligadas a ele que ele não volta mais pro Corinthians, que ele vai ficar em Porto Alegre. É associar. Se ele vai ficar em Porto Alegre, ele vai jogar no Inter. Só que o Inter não é qualquer contato com ele. E, sinceramente, não é jogador pro Inter do que o Inter precisa nesse momento. Pedro Raul? O Inter tá vendendo o Ricardo Matias, Capri. Tá louco. Mas, ao mesmo tempo, o Inter tem que ter um outro tipo de jogador na frente. Certo? O Inter tem que ter força. Não tem a menor condição. Força e velocidade o Inter tem que ter. É isso que o Inter precisa. É isso que o Inter precisa. E outra, o treinador que assumiu o Inter é um cara que não gosta de um centroavante aipim, que a gente chama lá no Sul. Que é um cara fixo na área. Ele gosta de jogadores de movimentação, velocidade e força na frente. A situação que o Inter está financeiramente falando... Vai pagar o Pedro Raul. Então, não vai pagar o Pedro Raul, mas assim, não tem muito o que ficar escolhendo no mercado. A situação é delicadíssima. Tá, mas tu contrataria o Pedro Raul, tu tendo que pagar... Cara, o Pedro Raul não. O salário inteiro dele? O Internacional não. Pedro Raul, pra mim, é jogador de time médio barra pequeno. É isso. Tá? Pedro Raul é isso aí, time médio. Cara, ele foi destaque do Ceará. O que aconteceu com o Ceará? Então não dá pra depender só. Foi destaque do Goiás. Exatamente. Então é o seguinte, cara. E o Tite cogitou levar pra cima. Não, mas foi política ali, né? É pra ficar na média com a imprensa goiana, né? A gente conhece bem, né? A gente conhece bem. Agora, o Pedro Raul é isso aí. Agora, o Corinthians também vai ter que se livrar dessa bucha, né? Porque é um contrato longo, tem mais do que 3 anos. Fim de 27. Pacote Pedro Raul, 82 Essa contratação foi do Fabinho ou do Augusto? Essa contratação foi do Rubão. Do Rubão. Rubão, diretor de futebol. Péssima contratação. Péssima. E nos valores também. O Pedro tá lembrando de um fato inusitado aqui, né? Boa noite. Será que aquele tesoureiro, na verdade não é o tesoureiro, é o diretor financeiro, né? Que vocês entrevistaram, já conseguiu achar as contas e saber qual a dívida do Corinthians? Emerson Piovesan. Aquela entrevista foi bizarra, entrou para a história. E ele tem razão. O diretor financeiro que não sabia quanto o Corinthians tinha para receber. Mas é um cara bem intencionado, cara. Eu sei.